Olá, pessoal, novamente. Todo mundo agora está preparado para a nossa tarde, né, de estudos. Todo mundo almoçou, o pessoal que tem em casa, que assistiu a gente, também deu um pause, também tomou um café. E agora vamos continuar, então, porque a gente ainda tem, nessa nossa primeira parte da tarde, a gente tem direito do trabalho e direito processual do trabalho. Depois a gente tem processo civil. Depois vem lanche, depois vem as outras matérias. Beleza? Então, não vou perder muito tempo. Vamos começar a falar de direito do trabalho e do processo do trabalho. E como a matéria é boa, é uma professora só que ela já vai e trata de tudo. Então, quero chamar para cá a professora Cris Bruno. Eu gostei da parte que a matéria é boa. Eu gosto. Já fui bem recebida. Boa tarde, pessoal. Só um aviso, já que eu elogiei direito do trabalho, não xinga direito administrativo. Ela, toda aula, ela fala mal de direito administrativo. Não fala, gente? Eu sei que fala. Pessoal é fofoqueiro, me conta mesmo. É mesmo? Gente, só porque eu acho que não é coisa de Deus? Não é. É demais. Beijo, Cris, até daqui a pouco. É o direito, não é a prof. Não é isso, Flávia? Muito prazer. Eu sou a professora Cris Bruno. Vamos aí aproveitar alguns minutinhos para revisar alguns pontos de direito material e de direito processual do trabalho. Nessa primeira fase, vocês vão contar em torno de 11 questões das duas matérias. Não dá para perder ponto de bobeira. E como a Flávia falou, além de ser uma linda disciplina, não é isso? Tanto o direito material quanto o direito processual, não é a mais complexa da ciência jurídica. Então, bora garantir esses pontinhos aí, turma, para avançar em disparado para a segunda fase. Eu começo com o direito material do trabalho. E, independente da minha inspiração do dia para o hora H, tenho que confessar que acho que vai despencar doméstico nessa prova. O motivo é simples, turma. O doméstico vem sofrendo na legislação inúmeras alterações, várias novas garantias. E no 17º exame, ficamos em cima do muro. Não sabíamos o que ia cair e o que não ia cair sobre o doméstico. Porque estávamos exatamente no divisor de águas da Emenda Constitucional número 72, de 2013, e a regulamentação dos novos direitos domésticos. Agora não. Claro, é o edital que vai cair a Lei Complementar 150. Então, por ser uma novidade, e principalmente por diversos itens ali, terem sido tratados de forma diferente do que estamos habituados na CLT, eu acho que é muito oportuno falar hoje do doméstico. Ok? E eu vou traçar uma caminhada, rapidamente, só tenho 30 minutos. Desde o nascer dessa relação jurídica, passando pelo seu desenvolver até o término do contrato com o doméstico. Vamos juntos? Começo pelo conceito. Puxando pela memória. Pessoa física que trabalha com pessoalidade, de forma onerosa, com subordinação e ainda com continuidade. Era o conceito que tínhamos lá no artigo 1º da Lei 5.859, de 72. A antiga Lei do Doméstico, revogada pela Lei Complementar 150. Conceito hoje de doméstico: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação. E mais do que isso, uma continuidade agora com critério objetivo. Eu estou extrapolando o limite aqui da faixa, Cleiton. Tá bom, eu vou ficar quietinha. Olha só, turma. Durante décadas a fio, doutrinadores e aplicadores do direito do trabalho não sabiam qual era a ideia de continuidade. Acabou a polêmica. Trabalhando mais do que 2 dias na semana, mas, atenção, não bastam 2 dias, mais do que 2 dias na semana, a continuidade está configurada. Mas cuidado, para que exista realmente relação de emprego doméstico, é indispensável a presença dos 5 requisitos. E não apenas o trabalho mais do que 2 vezes na semana. É uma tendência do mercado de trabalho acreditar que a diarista que vai mais do que 2 vezes já é empregada. Não é assim. Fiquem muito atentos se no caso apresentado pela banca aparece subordinação. Ok?
Agora que já lembramos o conceito de doméstico, não se esqueçam, é um legítimo empregado. É um empregado especial, mas é um empregado. Tudo bem, ficou fora da CLT. Já está lá no artigo 7º, a linha A da CLT, que ela não disciplinará a relação de emprego doméstico. Mas é um empregado regido por lei especial. Agora, a Lei Complementar 150. Contrato de trabalho. Como será o contrato de trabalho com o doméstico? A grande mudança é que agora esse empregado pode ser admitido por prazo indeterminado e também por prazo determinado. Sim, questionávamos se poderia um doméstico ser admitido, por exemplo, a título de experiência. Mas, galera, nada falava a antiga lei a respeito. E como não podíamos aplicar imediatamente o disposto na CLT, a maioria se posicionava no sentido de que não havia contrato de experiência em residências. Agora, atenção, pode o doméstico ser contratado, inclusive, por curto espaço de tempo, por prazo determinado. Aquele tipo de contrato apelidado contrato a termo, em que as partes já conhecem de antemão quando a relação de emprego começa e quando ela termina. Mas não confundam o contrato por prazo determinado do doméstico com o que está no artigo 443 da CLT. Bom, primeira hipótese da Lei Complementar 150, o contrato de experiência. Também aqui, limitado a 90 dias de duração. Também aqui é admitido uma única prorrogação, se respeitado esse limite de 90 dias. Se por um acaso o doméstico continuar prestando serviços para além dos 90 dias, ou for contratado por período superior, esse contrato será reconhecido como por prazo indeterminado. Bom, temos uma outra hipótese. É o inciso 2 do dispositivo da Lei Complementar. Também poderá esse empregado ser admitido por prazo determinado, com duração de até 2 anos, é o prazo limite de duração desse vínculo de emprego, em 2 situações. Ou para atender uma necessidade transitória daquela pessoa ou daquela família, ou para substituir outro empregado doméstico que teve o seu contrato suspenso ou interrompido. Atenção! Porque lá na CLT, as outras hipóteses são serviços transitórios e atividades empresariais transitórias. Não é isso que estudamos? Aqui no doméstico, não. Sim, para atender uma necessidade transitória de serviço e para substituir outro empregado doméstico. Qualquer substituição, cuidado com as pegadinhas da nova lei. Só se o contrato de trabalho for interrompido ou suspenso por algum motivo. Então, olha só, se a sua doméstica afasta-se do serviço por licença maternidade, você pode contratar por prazo determinado, durante o período daquela substituição, outro doméstico. Perfeito? A ideia é que o contrato por prazo determinado tenha a duração dessa necessidade transitória ou dessa substituição, atingindo o máximo de 2 anos. Bom, o que me parece é que o legislador colocou ali, agora na lei do doméstico, a hipótese da CLT, do empregado urbano e comum, e a famosa hipótese da Lei 6.019 de 74, que é o trabalho temporário. É o trabalho temporário que cogita da contratação por curto tempo, para substituir outra pessoa. Não é isso? Atenção para o contrato por prazo determinado do doméstico. Última observação que eu tenho a fazer sobre isso. A lei falou expressamente da prorrogação do contrato de experiência, mas não falou expressamente da prorrogação do contrato de 2 anos. Considerando que é uma relação de emprego especial, não podemos ir além do que está na letra da lei. Ok? Então, diferente do que acontece na CLT, porque lá nós prorrogamos uma única vez,
o contrato por prazo determinado. Qualquer que seja a sua espécie, qualquer que seja a sua modalidade. Para o doméstico, não. Para o doméstico, a expressa possibilidade de prorrogação apenas se o contrato for de experiência. Tranquilo? Bora falar de jornada. A jornada, aí eu acho que talvez esteja realmente aquela questão do doméstico. É simples, turma. Uma das maiores conquistas dos trabalhadores, sem sombra de dúvidas, foi a limitação da jornada de trabalho. Porque desde a época da Revolução Industrial, o que mais, no sentido de existir maior abuso pelo empregador, é exatamente na exigência do tempo da prestação de serviço. Desde lá de trás, o maior abuso da mão de obra está exatamente quanto ao tempo de sua disponibilidade a favor do tomador de serviços. Então, foi uma grande conquista para o urbano, foi uma grande conquista para o rural, e é uma enorme conquista para o doméstico, que mesmo numa era moderna, quase já contemporânea, o doméstico ainda trabalhava sem limite de jornada. Poderia trabalhar por horas a fio. Veio a emenda constitucional número 72 e disse, não, agora você não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, mais do que 44 horas na semana. Porque se extrapolar esse limite, merece receber um plus, uma parcela compensatória por esse maior desgaste físico. O adicional de hora extra, que nós sabemos que é devido na base mínima de 50%. A limitação da jornada do doméstico já está valendo desde 2013. Agora, todas as outras particularidades que a envolvem, não. Estavam pendentes de regulamentação. E a lei complementar esclareceu tudo. Ou eu preferia dizer, quase tudo. Primeiro, vamos ter banco de horas para o doméstico também. Ok? Cuidado, porque o banco de horas do doméstico é muito diferente do banco de horas do empregado urbano. Certo? Vamos lembrar do que é banco de horas e compensação de horas? É simples. A regra no nosso ordenamento jurídico é que se o empregado extrapola a chamada jornada normal de trabalho, ele vai receber dinheiro por isso, o adicional de hora extra. Mas, excepcionalmente, foi criado um outro regime para a prática de horas extras. Ao invés de receber dinheiro pelo labor extraordinário, o empregado vai receber uma folga compensatória em outro dia. Um descanso para o restabelecer desse empregado. Esse é o regime de compensação de horas. Está lá no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Vale fazer a leitura. Olha só, na lei do doméstico, nós temos apenas um tipo de compensação. E que bagunça fez o legislador? Parece, na verdade, que ali estabeleceu um regime de compensação da compensação. Olha só, na CLT memorizamos assim: basta existir uma negociação coletiva, ou um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva, firmada entre o sindicato que representa aquele empregado e o empregador, para que instituído um banco de horas, que terá uma duração máxima de 1 ano. Vale dizer que, ao longo de 1 ano, o empregado pode ir fazendo hora extra, descansando, faz hora extra e descansa. Ao final, deve estar quite com o empregador. Ok? Nem ele tem horas a compensar, nem o empregador tem horas extras devidas ao empregado. Se, porventura, não ficar no 0 a 0, agora o empregador vai ter que pagar a sobra como extra. Atenção, lindo no direito do trabalho. Não é assim na realidade. E o exame de ordem vai tratar da realidade. Vai te induzir a erro. Então, se sobrou hora extra no banco de horas, não pode jogar para o ano seguinte. Não pode jogar para o ano seguinte. É assim que acontece nas relações de emprego. Para o direito do trabalho correto é existir o ajuste. Ok? Pagar aquelas horas extras que não foram compensadas e iniciar um novo período do banco de horas. Aliás, é o que acontece se o contrato de trabalho termina antes dessa plena compensação de horas.
Certinho? Negociação coletiva, duração de 1 ano, sobrou hora extra, vai ter que pagar. E o doméstico? Para começar, não precisa de negociação coletiva. Basta um acordo escrito, direto, entre empregado e empregador doméstico. É a primeira diferença. Ok? Segunda diferença, não é toda hora extra que vai ser imediatamente lançada no banco de horas. Na relação de emprego urbano, sim. Se contratado o regime, fez hora extra, cadastra lá no banco. Ok? Aqui, não. Na relação de emprego doméstico, trouxe o legislador um limite de 40 horas extras no mês. Como assim, professora? Sim. Se o doméstico fizer até 40 horas extras no mês, pode o empregador jogar no banco de horas ainda que o tenha contratado? Não. Vai ter que pagar a hora extra. Aqui tem que acontecer efetivo pagamento adicional de hora extra de no mínimo 50%. Se por um acaso prestar o empregado doméstico mais do que 40 horas extras no mês, agora pode o empregador lançar no banco de horas. Agora essa hora extra pode ser remunerada com descanso em outro dia. Só isso, professora? Não. Eu disse que nesse banco de horas tem uma compensação da compensação. Do que estou falando? Primeiro, fiquem atentos ao limite de horas extras praticadas. Até 40, pagar. Só pode pagar. Ainda que lá no contrato tenha tido uma cláusula do banco de horas. Perfeito? Segundo ponto. Diz um dos parágrafos desse dispositivo da lei complementar que o empregador, entretanto, poderá das 40 horas extras deduzir o dia que trabalhou menos ou não trabalhou. As horas não trabalhadas no mês. Então, se, por exemplo, hoje, por um motivo pessoal, o doméstico trabalhou 2 horas a menos, das horas extras que ele já fez, até aquele limite de 40, eu posso diminuir as 2 horas que ele não trabalhou. Perfeito? O saldo é que vai para o banco de horas. Se fazendo essa continha, 40, menos o que não trabalhou, e ainda assim der mais de 40 horas extras do mês, o que passa de 40 pode ser compensado com descanso em outro dia. Confuso, não é, turma? Muito confuso. Por isso eu acho perigoso para essa prova. Tranquilo? Compensação da compensação. Certinho? Além disso, sob jornada, nós também vamos ter o regime de tempo parcial. O regime de tempo parcial é aquele regime limitado até 25 horas na semana. Não é isso? Ele está lá no artigo 58A da CLT. É simples. Trabalhou até 44 horas na semana, regime de tempo integral. Trabalhou parte desse tempo, regime de tempo parcial. E o que o legislador considera como parte desse tempo? Até 25 horas na semana. O mesmo regime agora vale para o doméstico, com uma importante diferença. O regime de tempo parcial na CLT não admite horas extras, em hipótese alguma. Então, se eu contrato uma secretária para trabalhar 2 dias na semana, 8 horas por dia, ela trabalhará em torno de 16 horas naquela semana. 16 menos do que 25, então ela estaria sujeita às normas do regime de tempo parcial. Se eu precisar da mão de obra dela, além das 16 horas, eu não posso contratá-las. Ok? Essas horas não podem ser contratadas. Não pode essa secretária fazer hora extra, por vedação na CLT. Me parecia óbvio o raciocínio da lei. Se eu preciso mais dessa mão de obra, então que eu contrate por tempo integral e não parcial. Perfeito? Agora muda tudo para o doméstico. O doméstico pode ser contratado em regime de tempo parcial e pode fazer hora extra. Ok? Pode fazer hora extra, desde que previamente contratadas. Desde que haja um prévio ajuste escrito nesse sentido. Ok?
uma diferença muito interessante aí para o regime de tempo parcial. Falando ainda de jornada. E os descansos, como que ficaram, professora? Como que ficaram os intervalos para almoço, interjornada, férias ou descanso da semana para o doméstico? Vamos um a um? Primeiro, horário de almoço. Nós sabemos que aquele que trabalha mais de 6 horas no dia, até 8 horas, nos termos do artigo 71 da CLT, tem direito ao mínimo de 1 hora para descanso e alimentação e o máximo de 2 horas para descanso e alimentação. Horário de almoço. Nós sabemos que é uma norma que protege a saúde e garante a segurança no ambiente de trabalho. É uma norma de caráter público. Aliás, nossos tribunais têm insistido no dizer que essa norma não pode ser alterada por simples vontade das partes. Estudamos, inclusive, que a regra é que esse horário de almoço mínimo de 1 hora não seja reduzido nem fracionado. É a regra. Raríssimas exceções, é a regra. Para o doméstico, mesmo horário de almoço. Mínimo de 1 hora, máximo de 2 horas. Mas a lei cogita expressamente, por um simples acordo individual entre empregado e empregador doméstico, pode reduzir para um mínimo. Um mínimo de 30 minutos. Ok? Aí nós já temos uma particularidade gritante. Admite o legislador, por simples acordo individual, mexer em uma norma protetiva e de caráter público. Para reduzir o horário de almoço na CLT, era indispensável a autorização do ministro do Trabalho e Emprego. Estou no parágrafo 4º do artigo 71. Autorização do ministro, se a empresa oferecesse refeitórios em boas condições. E, além disso, aquele empregado não poderia estar sujeito a uma jornada extravagante. Ele não poderia estar fazendo horas extras. Agora, simples acordo individual e pode reduzir para o mínimo de 30 minutos. Mas pode o horário de almoço do doméstico ser dividido, ser fracionado em até 2 tempos. Também uma exceção. E o que não acontece, via de regra, na relação de emprego urbano. Ok? Na relação de emprego urbano, nós sabemos que o fracionamento é até possível, mas para uma categoria profissional regulamentada, diferenciada, o motorista profissional. Motoristas e trocadores do transporte público coletivo podem ter o horário de almoço fracionado. Ok? Bom, e o interjornada? Ah, só um detalhe, já ia me esquecendo. Super importante também. Quando o empregado urbano não goza do horário de almoço, o que acontece, galera? Hora extra, não é isso? Hora extra. Agora, para o doméstico, não. Ele pode ser indenizado pelo horário de almoço. Acreditam nisso? A meu ver, uma norma que com certeza vai ser questionada na sua constitucionalidade. Ok? Na sua legalidade. Mas está aí. Claro, o texto da Lei Complementar 150. Que é possível conceder o descanso ou indenizá-lo. Perfeito? Intervalo e interjornada, mesma coisa. Entre um dia de trabalho e outro é garantido um intervalo mínimo de quanto? 11 horas consecutivas. Deixou de conceder 1 ou 2 horas, 1 ou 2 horas deverão ser remuneradas como hora extra. Certo? Descanso semanal remunerado. Está lá. 24 horas consecutivas, concedidas ao doméstico, preferencialmente no dia de domingo. No dia de domingo. Uma transcrição do que está na Constituição Federal, do que está na CLT e do que aparece também na Lei 605, que é a lei que disciplina o repouso semanal remunerado e o descanso em feriados. Certo? Uma observação interessante. Sempre estudei na sala de aula com meus alunos a súmula 146 do TST. Essa súmula garante que o trabalho praticado em domingos e feriados que não for objeto de compensação deverá ser remunerado em dobro. Não é isso? Trabalhou domingo e feriado. Não ganhou folga, remuneração dobrada. Isso sem prejuízo da remuneração do próprio descanso semanal.
Essa regra agora está lá, ó, expressa na lei do doméstico. Então, não é um entendimento novo, mas é uma previsão legal nova, porque era apenas uma súmula. E agora está lá no texto da lei do doméstico. Perfeito? Ainda, falando sobre férias. Eu tenho pavor das suas plaquinhas. Então, falando de férias. O capítulo de férias da CLT já era aplicado ao empregado doméstico. Ok? Já era aplicado ao empregado doméstico. Só que agora, gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes. Período de férias, mínimo de 30 dias. A regra é que seja gozado esse descanso em um único período. E, excepcionalmente, ele poderá ser fracionado. Diz a CLT, respeitado a duração mínima de 10 dias para qualquer um desses períodos. Não é isso? E agora, doméstico, 14 dias. Pode ser fracionado em 2 períodos. O descanso de férias. Desde que respeitada a duração mínima de 14 dias. Uma carta na manga para a Fundação Getúlio Vargas. Sutil diferença, ok? Outro detalhe, abono de férias. Abono pecuniário de férias. É possível que o empregado converta em dinheiro, em pecúnia, parte, fração do seu período de férias. É o famoso abono pecuniário de férias. Que todo mundo ouve aí no dia a dia. Vou vender meus 10 dias de férias. Vou vender meus 2 dias de férias. Não é isso? Bom, na verdade, diz a CLT, que pode o empregado converter em dinheiro 1/3 do número de dias de férias que ele teria direito a gozar. Como a maioria dos empregados tem direito a 30 dias, 1/3 de 30 dias, 10 dias. Só por isso todo mundo fala vender 10 dias. Mas não se esqueçam que quanto maior o número de faltas injustificadas do empregado durante o período aquisitivo, menor o número de dias de férias terá ele direito a gozar. Artigo 130 da CLT. Por isso, não posso afirmar que todo empregado pode vender 10 dias. 1/3 dos dias é que tem direito. Certo? O lance é, turma, tem o empregador que comprar? É obrigação do empregador pagar o abono pecuniário de férias? Se o empregado requerer no tempo certo, sim. Não tem opção, patrão. E que tempo certo é esse? Diz a CLT, até 15 dias antes do término do período aquisitivo correspondente. Até 15 dias antes do fim do período aquisitivo, lá atrás. Ele ainda nem adquiriu o direito a férias. Vai ter que comunicar ao patrão. Quando você me conceder esse descanso e as férias forem remuneradas, eu quero converter 1/3 em dinheiro. Se o empregado faz isso, o empregador está compelido, obrigado a pagar. Por que hoje o empregador não está obrigado a pagar? Porque nenhum empregado faz o pedido no tempo certo. Ele nem sabe que tem que ser feito assim. Perfeito? Para o doméstico, não é 15 dias, é com 30 dias de antecedência. Até 30 dias antes do fim do período aquisitivo. Sutil diferença aí também, na Lei Complementar 150. Ok? Até 30 dias antes do fim do período aquisitivo para o doméstico. E aí, ainda sobre duração do trabalho, eu não poderia deixar de falar da súmula 444. Essa súmula 444 fala de um regime especial de jornada. No dia a dia, conhecemos bastante esse regime. Na sala de aula, nem tanto. Simples, não há previsão legal para o regime 12/36. Um regime de plantões. O empregado trabalha por 12 horas consecutivas e descansa por 36 horas consecutivas. Súmula 444. Não é desejo do direito do trabalho, do nosso ordenamento jurídico, que uma pessoa trabalhe 12 horas consecutivas. Simples, galera. É trabalhar 4 horas além do que é normal.
Ok? Ah, professora, mas ele vai descansar por 36 horas, e daí? Quem disse que quem trabalha nesse regime tem só um emprego? O TST tem consciência disso. Intercala 2 regimes de 12 por 36. E não descansa é nada. No fundo da panela é isso que exatamente acontece. Então, os nossos tribunais têm sido extremamente resistentes quanto ao regime 12 por 36. Uma das exigências até então das cortes trabalhistas é a negociação coletiva. Precisa estar previsto o regime em um acordo coletivo ou em uma convenção coletiva para que o empregado possa, dessa forma, trabalhar. O doméstico vai poder trabalhar no regime de 12 por 36. Sim, vai poder trabalhar 12 horas consecutivas e descansar por 36. É necessário negociação coletiva? Não. Simples acordo entre empregado e empregador. Um detalhe. Ali, quando o legislador cogitou do regime 12 por 36, disse, na verdade, que nem todas as 4 horas, além do trabalho normal, seria considerado como hora extra. Na verdade, a 9ª e a 10ª seriam remuneradas como labor extraordinário, com um adicional mínimo de 50%. E a 11ª e a 12ª horas estariam compensadas naquele descanso de 36. Perfeito? Omisso o legislador quanto ao doméstico. Não falou se será exatamente assim. Certo? Doméstico, vamos passar a régua nele? Término do contrato de trabalho. Término do contrato de trabalho. E quanto à dispensa desse trabalhador, eu quero falar exatamente sobre o término do contrato por prazo determinado. Recordam-se daquelas indenizações compensatórias pela quebra do que foi combinado? Quando o empregado ou o empregador termina o contrato a termo antes da hora? Então, a indenização do artigo 479 e a indenização do artigo 480, ambos da CLT, também estão lá previstas para o empregado doméstico. Contratei um doméstico de experiência, resolvo dispensá-lo antes do prazo final do contrato, vou ter que indenizá-lo por metade dos salários que ele ainda teria a receber. Ele pediu para sair antes da hora? Se prejuízos me causar, vai ter que me indenizar até o limite do mesmo valor, até metade dos salários que ele teria a receber. Ok? Então, continuamos aplicando 479, 480, também para o doméstico. Só que, atenção, quando estudamos o término do contrato de trabalho por prazo determinado, lá na CLT, nós mencionamos aquela cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Não é isso? A apelidada cláusula do aviso prévio. É possível criar uma indeterminação de um contrato que é por prazo determinado. Essa cláusula diz o seguinte: o empregador ou o empregado pode terminar com o negócio jurídico antes da hora. Essa cláusula não pode existir no contrato com o doméstico. O contrato por prazo determinado com o doméstico não admite a cláusula assecuratória do direito recíproco. Perfeito? Então, terminou o contrato de trabalho por prazo determinado com o doméstico, nunca falaremos em aviso prévio. Nunca. No máximo, na indenização. Certinho? Fundo de garantia. Fiquem ligados. Por quê? Parece, num primeiro momento, o legislador não cogitar da multa de 40% para o doméstico. Ok? Enganam-se. Na verdade, o legislador diz que deverá ser creditado mensalmente para o empregado doméstico 3,2% da sua remuneração na conta do FGTS. 40% de 8%, que é o percentual do mês do FGTS, dá quanto, galera? 3,2%. A diferença é a forma de pagar a multa fundiária.
O empregador doméstico não vai pagar no final. O empregador doméstico vai pagar 3,2% por mês do que é depositado do fundo de garantia por mês. É para aliviar para o empregador. Assim, caso ele venha dispensar aquele prestador de serviços sem justa causa, a multa já está depositada, já está garantida. Professora, e se ele for dispensado por justa causa? O empregador vai receber a diferença. Ok? Ele vai sacar aquela quantia correspondente à multa de 40% que já depositou. Basicamente é isso. Atenção com esse doméstico. Tenho certeza que ele vai aparecer de alguma forma nessa primeira fase. Se não aparecer, em mais de uma questão, em várias questões.